Boa Testando. noite. Testando, som ok? Ok. Imagem ok, doutor Francisco? Tudo bem, professor. Tudo em Tudo paz bom? aqui. 5/5 o sinal. 5/5, que bom que tá tudo bom. Boa noite, doutor Francisco. Boa Boa noite, professor noite, Fabrício. todo mundo que tá nos acompanhando aí pelo Instagram. E chegamos aqui em mais um dia, né? Mais uma quinta-feira da nossa sequência de lives, que a gente vai tratar desse nova lei de licitação, né? Sim. É o projeto de lei 4252 de 2020. Queria cumprimentar aqui nossa audiência aqui, a Ellen Guedes, advogada, tributarista, amiga, está aqui nos acompanhando. Boa noite, Ellen. Que bom sua presença aqui. Então, doutor Francisco, iniciando a nossa live, como de costume, que eu queria atualizar quem está nos O acompanhando status. de como está o PL 4253, né? Como que tá? Vamos trazer aqui a atualização. Ontem, no dia 17, o PL foi devolvido do Congresso Nacional, da Presidência da República, de novo para o Senado. Foi constatado um erro no PL, especificamente no artigo 12, onde havia uma remissão errada. O artigo fazia a remissão ao artigo 51, quando na verdade o artigo correto era o 52. Por se tratar de um erro meramente formal, que não é nenhuma questão substancial, o prazo para sanção e veto está mantido. Então, a informação que a gente teve, juntamente com o professor Vitor Amorim, que é consultor do Senado e está acompanhando de perto essa redação final do projeto de lei, é que o Senado já vai fazer a correção já nos próximos dias, mas isso não atrapalha a contagem de prazo para análise do presidente da República. Ok. Faz parte esses erros meramente formais aí. Toda vez que a gente mexe com muitos processos, várias vezes eu cometi esse erro também aí. E o tema de hoje, doutor Francisco, escolhido para a live, é um tema muito importante. Né? Hoje nós vamos Sim. tratar das contratações diretas. Né? Contratação direta que engloba tanto as compras diretas, as dispensas em razão do valor e de outras hipóteses de dispensa, bem como as inegibilidades. Eu trouxe uns dados aqui, só para a gente dar a dimensão da nossa audiência, da importância desse tema, doutor Francisco. Vai, lê para nós esses dados aí, estatísticos. Então, recentemente, o professor Ulisses Jacobi, ele apresentou, junto ao Tribunal de Contas de São Paulo, num evento, alguns dados relativos às às contratações diretas no Brasil. E foi feito um levantamento onde foi analisado o volume de recurso público gasto em cada modalidade, de cada forma de licitação. Então, em 2017, as dispensas somaram um montante de 60,68% do volume de despesa do governo, com aquisições. E as inegibilidades, 12%. Então, totalizando, é assustador o número. 72,68% de despesas sem licitação. 70% do que é comprado, adquirido, foi sem licitação. Em média, sem licitação. Foi nessa. Em 2018, esse valor de dispensa caiu um pouco, foi 37,3%, e as inegibilidades aumentaram, foram 26,10%, um total de 63,13%. Em 2019, esse valor caiu um pouco. Ele vinha numa tendência de queda, até pela fiscalização, pelos órgãos de controle, sempre estavam atentos a essa questão. E em 2019, foi um total, entre dispensa e inegibilidades,
um total de 55,36%. Também, então, mais da metade das compras públicas, das despesas públicas com aquisição, foram sem licitação. E nós não temos os dados consolidados ainda de 2020, mas eu tenho absoluta certeza que 2020 ultrapassou 2017, por conta das dispensas em decorrência do Covid. Né? Covid enquadra, sem sombra de dúvida, na emergencialidade da dispensa. Isso. E alguns doutrinadores, né, o próprio professor Ulisses Jacobi, traz uma preocupação a respeito desse tema que a gente vai tratar hoje. Porque na Lei 866, né, é a que está vigente, é a que está sendo aplicada, havia mais ou menos 12 hipóteses de dispensa de licitação. O PL 4253, ele amplia isso para mais de 30 hipóteses de dispensa de licitação. Então, é um dado preocupante que os órgãos vão ter que ter muita parcimônia para utilizar esses institutos. De um lado, ele vem flexibilizar, né, as aquisições, mas dá ensejo a alguns desvios de finalidade se o órgão não tiver um controle rígido. Né? Eu queria também consignar aqui a presença, doutor Francisco, do secretário de Comunicação do Tribunal de Contas, Raoni Risse, que está nos acompanhando. Obrigado, Raoni, pela sua presença. Né? Sua presença aqui agradece a nossa audiência. Tá? Grande Raoni, adora um samba lá da região ali da UFMT. Grande Raoni, mande um abraço aí para ele. Não posso ver o que ele está digitando, mas sei que ele está online aí. Está aí, está nos acompanhando. Então, doutor Francisco, então traz um pouco de preocupação esse tema. Feita essa introdução, doutor Francisco, vamos dar sequência, vamos entrar no tema propriamente dito. Então, bem, tem alguma consideração? Não. Eu pensei que já era para eu começar, né, agora, mas pode... Antes de adentrarmos na elegibilidade, com relação às contratações diretas, o PL traz lá no seu artigo 72, que isso eu achei que foi fantástico, acertadamente, pelo legislador, o rol de documentação necessária para essas aquisições. Né? Então, lá no artigo 72, ele traz o que tem que estar na instrução nesse processo de contratação direta. O que tem, 71, viu, professor? 71. 71. É 71. Obrigado pela correção, doutor. Então, tá lá. Inciso primeiro, documento da formalização da demanda. Análise de risco, estudo técnico preliminar, termo de referência ou projeto básico. Posteriormente, tem que ter a pesquisa de preço. Após a pesquisa de preço, esse processo deve ser submetido a um parecer jurídico. Tem que ter a previsão da dotação orçamentária. Tem que ter também os documentos de habilitação. Tem que ter uma análise dos documentos de habilitação da empresa. Essa empresa tem que estar apta a fornecer para o governo. Posteriormente, tem que ter a razão da escolha do contratado, uma justificativa. Por que daquele contratado? Também exige a justificativa do preço. Tem que ter um documento formal justificando que aquele preço está dentro do preço de mercado. E, ao final, esse processo deve ser submetido à autoridade superior do órgão, né, para aprovação daquela compra, né, para aprovação daquela compra. Então, doutor Francisco, embora o legislador flexibilizou, aumentou a possibilidade de dispensa, ele traz um rol de documentos, um rol de instrução processual bem claro, bem preciso. E, nesse aspecto, os documentos da fase interna, os documentos da fase de planejamento, eles não se diferenciam
muito de uma licitação normal, não das outras modalidades que nós trabalhamos na live passada. Não diferencia muito da concorrência, não diferencia muito do pregão. Então, por um lado, ele flexibilizou, mas esse processo tem que estar muito bem instruído, né? Tô aqui. Quer fazer alguma consideração, doutor? Esse artigo 71, ele parece muito com o artigo 25 e, aliás, o 26 da lei ainda vigente 866, né? Ele está mais assim, elucidado, mais claro, está mais uma sequência lógica, mais organizado, mas eu endosso todas as suas palavras a respeito de esse rol extenso do 71, ele dá uma formalização tão grande a uma contratação direta que se assemelha a um processo licitatório. Agora, entrando já especificamente, né, nas duas hipóteses de contratação direta, né, vamos começar pela inegibilidade, posteriormente vamos trabalhar a dispensa. Hoje o tema é longo, né, são várias hipóteses e é um tema muito importante, dado a relevância dos recursos públicos que são aplicados nessas duas formas de contratação. Então, nós vamos até ter que correr um pouquinho aqui, né, doutor Francisco? Vamos. Principalmente a contratação, a dispensa de licitação, que tem um rol muito grande de hipóteses, mas essas hipóteses nem todas são usadas. A grande maioria ali encaixa em 6 a 8 hipóteses. Então, vamos focar nossa energia nessas 6 a 8 hipóteses, e futuramente vai ter nosso curso online bem alongado, e aí o aluno que quiser aprofundar na nova lei de licitação, ele pode ingressar no nosso curso, que será ministrado futuramente, né? Estamos preparando ele para que ele vai ser alongado, vai ser detalhado, e a gente vai bater item por item, né? Isso aí. Importante destacar também a importância desses dois instrumentos que nós vamos trabalhar hoje para o pequeno e médio empresário, né? Por se tratar de formas de contratação mais rápida, né, onde a disputa não é tão grande, então são oportunidades de negócio para o pequeno, que é quem está iniciando. Talvez seja o melhor caminho de iniciar uma contratação, de ter um atestado, para depois postular licitações maiores. Concordo com o senhor. Até eu pensei que daria tempo a gente falar das empresas de pequeno porte ou microempresas, só que o tema, você me convenceu, é muito longo. Mas eu trago um dado estatístico que eu peguei aqui, que as microempresas, ME, e as empresas de pequeno porte, EPP, elas são responsáveis por cerca de 51% dos empregos formais no Brasil e correspondem a 25% do PIB. Então, é um dado muito considerável. Você me trouxe na nossa primeira live que as aquisições públicas correspondem a 15% ou a 18% do PIB, não foi isso? 12%. 12%. Então, como eu repetindo, 12% as aquisições públicas e 25% do PIB corresponde às ME e às EPP no seu faturamento. Então, a gente vai fazer uma live exclusiva sobre esse tema. Vamos lá, então vamos passar para a inegibilidade, doutor Francisco. Ok. Na sequência aqui, eu queria falar que as contratações diretas, apesar do dado estatístico que o professor Fabrício trouxe tão oportunamente, tão brilhantemente, as contratações diretas são exceção do sistema, porque a regra é licitar. Inclusive, está previsto isso na Constituição. E a Constituição fala que, nos casos previstos na lei, é que ocorrerá a não realização da licitação. A doutrina fala que tem 3 situações. A dispensada, que é o caso que a gente não vai falar hoje. A dispensada é quando a administração quer alienar um bem. Pode ser móvel, imóvel. Está previsto no artigo 17 da lei até então vigente. A gente não vai falar dela hoje, porque ela tem vários requisitos diferentes. A segunda hipótese
de contratação direta que eu vou falar é a inexigibilidade. E a terceira que o professor Fabrício vai falar é a dispensa. Pois bem, a inexigibilidade, o que caracteriza a inexigibilidade? O que diferencia a inexigibilidade da dispensa? Se eu pudesse resumir em uma palavra, ou duas ou três palavras, uma frase bem sucinta, eu diria que a inexigibilidade é impossível haver competição. É inviável uma competição, porque não é possível comparar profissionais. A inexigibilidade está prevista na lei velha no artigo 25, já na lei nova, no projeto que está prestes a ser sancionado, está previsto no artigo 73. Já a dispensa de licitação, a lei autoriza a não realização, mas ela é possível, devido a uma decisão discricionária da administração pública, que se encaixa nas suas hipóteses, é possível não realizar a licitação e fazer a contratação direta. Na lei velha, a dispensa está prevista no artigo 24, e na lei nova, ela está prevista no artigo 74. Pois bem, começando aqui com a inexigibilidade, nós temos 5 incisos. Eu vou começar aqui pelo inciso primeiro. A inexigibilidade, aliás, é inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de, inciso primeiro, aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros, ou contratação de serviços que só possam, é bom frisar essa frase aqui, ó, só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. A exclusividade é o que caracteriza o inciso primeiro da inexigibilidade. Inclusive, a lei traz como é que você vai provar que esse fornecedor, esse produtor, essa empresa é exclusiva. Através do atestado de exclusividade, um contrato de exclusividade, uma declaração do fabricante ou documento idôneo capaz de comprovar que esse objeto só pode ser fornecido por essa empresa. Vedada, proibida a preferência por marca específica. Uma grande diferença em relação à lei velha é que esse atestado, antigamente, era fornecido pelo órgão do registro do comércio, o sindicato, federação, confederação. Houve uma mudança de quem pode atestar agora. O inciso 2, a contratação de profissional do setor artístico. Essa é a palavra-chave. Profissional do setor artístico. Diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde consagrado pela crítica especializada. O que caracteriza que há um empresário exclusivo? Que possui um contrato, uma declaração, uma carta, um documento que ateste essa exclusividade permanente e contínua de representação no país ou no estado específico do profissional do setor artístico, afastado da possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Ele condiciona que tem que apresentar uma carta de exclusividade do profissional do setor artístico. O inciso terceiro, que também está previsto na Lei 866, na velha lei, na lei até então vigente, a contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização. Proibida a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Não tem nenhuma diferença em relação também à Lei 866. Só que ele já traz o rol aqui dos serviços
que são de notória especialização, inclusive no artigo 6º, que traz, que é tipo um glossário, o artigo 6º, no inciso 18, ele traz os que são serviços técnicos especializados. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Estudo técnicos, planejamentos, a elaboração de projetos básicos, assessorias ou consultorias técnicas, fiscalização, supervisão, gerenciamento de obras, patrocínio ou defesas jurídicas, inclusive a contratação de contador. Só que a gente tem que ter um detalhe. O Supremo tem várias decisões judiciais a respeito da contratação por inexigibilidade de serviço técnico especializado quando se tratar de serviços jurídicos. Exemplo, podemos pensar numa prefeitura contratando diretamente um escritório de advocacia para fazer a representação judicial no município longínquo, com 5, 7, 8, 10 mil habitantes. Não tem condição desse município ter uma estrutura, uma procuradoria. Então, o Supremo traz várias condições para que haja a contratação de um escritório, tanto contábil como jurídico. Inclusive, recentemente, a Lei 14.039 de 2020, ela alterou e acrescentou o artigo 3º-A ao Estatuto da Ordem, que trouxe esse conceito de campo de sua especialidade para caracterizar um escritório de advocacia como notória especialização. Seriam decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados a atividades que permitem inferir que o trabalho é essencial e indiscutível, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, é preciso ficar bem ligado nesse rol aí, e principalmente com a decisão do Supremo, com a súmula do TCU, que fala o que caracteriza o serviço técnico, contábil e jurídico como de notória especialização. No nosso curso completo, a gente vai trazer todas essas decisões do Supremo, as decisões do TCU, as decisões do STJ, para elucidar essa hipótese de contratação direta via inexigibilidade. Dando sequência à live, que é cronometrada, só temos 1 hora para falar de forma tão rápida, temos o inciso 4, objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. O credenciamento já ocorria, não de forma expressa, na Lei 866, mas havia um entendimento doutrinário e jurisprudencial que dava para encaixar o credenciamento, principalmente no artigo 25 da 866. O credenciamento a gente pode citar como exemplo, quando a administração pública traz todos os contratantes são capazes de oferecer o mesmo serviço com a mesma qualidade. Exemplo, digamos que ela vai fazer uma testagem para essa pandemia, esse momento de Covid. Ela credencia todos os laboratórios que fazem a análise, a retirada, a amostra do sangue para saber se tem ou não um vírus. Esse seria um caso de credenciamento. Por sua vez, na nova lei, ele já trouxe direto, positivado, no inciso 4 do artigo 73, o credenciamento. E por último, pode falar. Antes de, só que eu queria fazer um comentário a respeito desse credenciamento. A forma como o legislador tratou esse credenciamento, talvez, dependendo de como isso for trabalhado dentro dos regulamentos internos, pode ser a maior inovação da lei nova. E dependendo de como os tribunais de contas vão analisar isso aí. Por quê? Ele possibilita a criação dos e-marketplace, ou seja, o Amazon da administração pública, né, onde as empresas previamente credenciadas
né, possam fornecer via inexigibilidade, né, via inexigibilidade de licitação. Então, isso aí, para aquele conceito de mercados fluidos, onde se compreende, por exemplo, passagem aérea, onde o preço oscila, né, combustível, compra de alimentos, insumos que são fixados com o valor do dólar, né, isso aqui pode ser um avanço muito grande, né? O legislador não regulamentou essa matéria aqui ainda, mas caberá, por via decreto, regulamentos internos, a disciplinar esse credenciamento, que, a meu ver, né, pode ser uma das maiores inovações que o PL 4253 traz. Outra hipótese de credenciamento seria o caso dos bancos quando fazem os empréstimos consignados, não é isso? Não é credenciamento Isso, também? também. Esse é da 866. Então, 866. A doutrina está lançando um olhar para o futuro em relação a esse credenciamento, né? Ela está vendo uma possibilidade de empresas credenciadas previamente fornecerem produtos e insumos para a administração pública. Dando sequência aqui, o inciso 5º do artigo 73, esse último inciso que fala sobre a inexigibilidade, fala sobre a aquisição ou locação de imóvel, cujas características de instalação e de localização tornem necessária a sua escolha. A administração pública, eu já trabalhei no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, havia um setor de engenharia. Então, muitas vezes, para a administração pública, é melhor locar um prédio e fazer uma pequena adaptação, uma pequena reforma, do que adquirir, comprar. Principalmente nas comarcas pequenas. Então, o Tribunal de Justiça de Minas tinha um setor de engenharia. E os engenheiros, essa equipe de engenharia, ela ia no local, no município pequeno, no estado de Minas Gerais, quando eu morei lá de 2001 a 2009, verificar se o imóvel era compatível com a necessidade da administração pública. Então, se for atestado, a avaliação for compatível, se há uma certificação de inexistência de um imóvel público vago naquela comarca e uma justificativa que demonstra a singularidade, é mais viável locar do que adquirir. Isso aí não se aplica a uma comarca grande. Por exemplo, uma cidade com mais de 200 mil habitantes, 150 mil, mas cidadezinha pequena é mais rentável, é melhor para a administração pública realizar locação. E isso era feito na lei velha, ou na lei até então vigente, no artigo 24, inciso 10. Era feito de forma na dispensa de licitação. Agora, regulamentado como inexigibilidade no artigo 73, inciso 5º da nova lei. Essas são as minhas considerações bem superficiais sobre a inexigibilidade. A gente vai ter um curso completo, onde a gente vai falar e abordar, inclusive, as questões jurisprudenciais. O que o Tribunal de Contas entende sobre isso? Quais são as polêmicas? Visto que, conforme dado estatístico aqui trazido pelo professor Fabrício, 73%, 70% das aquisições são mediante contratação direta. Eu queria desejar aqui um abraço e obrigado pela participação na nossa live da Amanda GGMZ, da Julieta Domingues, Thaís MCA, Aline Ribeiro, Igor Alves, Antônio Ojeda, Blackout MT, André Bolinha e todos os que estão presentes aqui. Eu agradeço pela participação aqui desse projeto que eu e o professor Fabrício estamos fazendo e desejar a vocês aí uma excelente noite e continue com a gente. Consignar também aqui que está nos acompanhando, Diego Borges, doutora Tássia, Neuma, Tabata, né? Muito obrigado aí pela audiência de todos. Então, doutor Francisco, como eu falei, uma das maiores inovações, dependendo do que
nós da administração pública fizermos com esse credenciamento, a gente pode mudar o rumo da aquisição, né? Só para ter ideia, trazendo uma curiosidade aqui, como que funcionam as aquisições na Coreia. Na Coreia, o governo tem o Marketplace, onde é cadastrado, credenciado os produtos, né, credenciado a qualidade do produto e o preço. Ele é referenciado. A partir do momento que o fornecedor ele credencia aquele produto, sobe numa plataforma digital, qualquer órgão pode comprar, fazer o pedido e recebe pelo correio. Então, essas inovações, né, que está tão comum, que ainda mais no momento agora de pandemia, que forçou todo mundo a ir para o digital, que já acontece que o privado está anos-luz na administração pública, né, os gestores têm que ter essa sensibilidade e esse olhar para o futuro, né, olhar essa nova lei, olhando para o futuro, não com retrovisor da 866, né, pensar uma nova jurisprudência, pensar uma nova doutrina, para quê? Para que as compras públicas sejam eficientes, né? Para que chegue lá na ponta, para que a sociedade seja atendida. Então, essas são minhas considerações a respeito da inegibilidade. Passando agora para a dispensa de licitação, doutor Francisco. O senhor, né, tem só mais 30 minutos, viu, professor? 30, 25 e meio. Por isso que eu falei, pega os principais incisos. Isso. Não vai dar tempo passar Vamos lá. Então, com relação à dispensa, a dispensa de licitação, ela diferencia da elegibilidade. A elegibilidade é quando não há possibilidade de competição, né? O mercado não possibilita a competição, seja lá porque tem aquele fornecedor exclusivo, porque aquele imóvel é o único imóvel que atende a administração, aquele artista, ele é único. Então, nesses casos, não há possibilidade de competição. Já na hipótese da dispensa, há possibilidade de competição, mas por uma autorização da lei, dispensa-se a licitação. E aí o legislador elenca quando isso pode acontecer. Bom, as duas hipóteses que mais ocorrem, que é a dispensa em relação ao valor. O PL 4253, ele traz novos limites para contratação sem licitação, para contratação via dispensa. Quais são esses limites? Para contratação de obra de engenharia, ele estabelece o limite de R$100 mil. Para contratação de serviços comuns, aquisições de bem, objeto, ele estabelece o valor de R$50 mil. Então, ampliou muito esses valores. Inclusive, esses valores foram usados na pandemia, no estado de calamidade, uma medida provisória do governo federal, que depois foi convertida em lei. Ano passado foi praticado muito, e agora o legislador incorporou isso aí nas licitações, né? Outra possibilidade para a contratação por dispensa é quando a administração ela lança uma licitação. E essa licitação não aparece nenhum interessado. Ou os interessados que aparecem, eles não chegam no preço referência da administração pública. Então, ou a licitação é deserta, quando não aparece ninguém, ou ela é fracassada quando aparece interessados, mas nenhum deles oferta o preço que está dentro do preço estimado, do preço do mercado, que a administração estabeleceu como possível de ser pago. Então, caso isso aconteça, a administração vai poder fazer uma dispensa. Aí, mais adiante, o PL 4243 traz lá as dispensas, agora em razão dos objetos. Então, ele elenca 13 objetos onde a licitação pode ser dispensada. Então, eu vou passar rapidamente nesses 13, né? Tem alguns que são importantes, muito usados. O primeiro, para aquisição de peças originais, de equipamentos que estão na garantia. Então, você tem aquele fabricante que fornece aquela peça. Só ele tem aquela peça, o equipamento está na garantia. Se ele colocar peça paralela, vai acabar perdendo a garantia do equipamento. Então, é possível fazer a dispensa de licitação para aquisição dessas peças.
né? Para bens ou serviços definidos em acordos internacionais. Quando o Brasil faz um acordo internacional com algum outro país e fica estabelecido que a possibilidade de dispensa para aquisição. Queria consignar aqui também a presença que está nos acompanhando aqui, Dr. Márcio Guedes, juiz de direito, foi muito tempo da Fazenda Pública, hoje está ocupando como juiz no Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela presença, doutor Márcio. Seja bem-vindo aí, engrandece muito doutor a nossa Márcio audiência. Guedes. Continuando aqui, doutor Francisco, para produtos utilizados em pesquisa, a gente sabe que pesquisa demanda muito dinâmica, né? E precisa ser rápido, né? E aí, acertadamente, o legislador colocou aqui uma hipótese de dispensa de licitação. Deixa eu fazer uma parte aí também, professor. Desculpa interromper aí. Tem que prestigiar meu amigo aí, Gustavo Carminati Coelho, grande subprocurador-geral aí, adjunto, meu amigo lá de trabalho, de parecerista, domina a licitação como ninguém. Um abraço para o senhor, doutor Gustavo. Estamos vendo aqui o senhor, viu, presente? Pode continuar, professor Fabrício. Muito bom, doutor Gustavo, militante também aí das aquisições. Obrigado pela presença, doutor Gustavo. Então, dando continuidade, né, ele estabeleceu um limite para caso de obras dentro de pesquisas. Então, no caso de obras, ele estabeleceu um limite de R$300 mil. Agora, para aquisição de objetos, não estabeleceu limites. Também tem uma inovação muito interessante. Ela traz algumas ferramentas da lei das ICTs. Né? As leis das ICTs são as instituições científicas de tecnologias de informação e inovação. A gente sabe que o governo brasileiro tem feito um esforço em incentivar incubadoras de empresas que trabalham com inovação e tecnologia. Né? Essas empresas hoje estão muito centradas dentro de centros universitários de pesquisa. Então, para aquisição para essas ICTs, também há uma possibilidade de dispensa de licitação. Outra possibilidade que acertadamente o legislador previu é para aquisição de hortifrutis, pães, gênero alimentício, até a conclusão da licitação. Por exemplo, aquele prefeito lá do interior que abriu a licitação da merenda e ele não conseguiu concluir, essa escola não pode ficar sem merenda, esse aluno precisa. Então ele pode fazer essa aquisição por dispensa de licitação, mas disparar imediatamente o processo, até que se conclua, né, o processo de licitação. Tem vários outros exemplos também, quando as Forças Armadas estão fazendo treinamento. As Forças Armadas, eu fui militar da Aeronáutica, cansei de ter um rancho improvisado aí no meio do nada. Outra hipótese também. Para Forças Armadas, ele prevê 2 incisos, né? Um para quando estiver em trânsito com essa situação que você colocou, em portos, aeroportos, em missões internacionais ou em missão dentro do território nacional, né? Para facilitar a logística das Forças Armadas. Então, é previsto essa hipótese de dispensa de licitação, né? Para bens e serviços de alta complexidade e de tecnologia, que serão utilizados na defesa nacional. Então, a lei acertadamente também prevê mais uma hipótese de dispensa de licitação para isso. Outra hipótese muito interessante, doutor Francisco, para coleta seletiva de lixo, quando for realizada por cooperativas compostas por trabalhadores de baixa renda. Né? Muito interessante. Mais uma vez aqui o legislador trazendo o olhar da sustentabilidade nos seus múltiplos aspectos, né? Não só a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade social, né? Para aquisição de obra de artes, também será feito mediante dispensa de licitação. Outro inciso também que eu achei muito curioso, lá ele coloca aqui equipamentos para investigação e faz a remissão lá para a lei das organizações criminosas. Então, esses equipamentos vão poder ser adquiridos mediante dispensa de licitação. Para
também outra hipótese de aquisição por meio de dispensa para medicamentos para tratamento de doenças raras. O SUS ele tem um rol de medicamentos, essa lista para doenças raras. Então, esses medicamentos também vão poder ser adquiridos por meio de dispensa de licitação. Continuando, doutor Francisco, a lei traz mais uma vez, ela reforça essa aquisição de dispensa de aquisição para as financiadoras de projetos de pesquisa, né? E de projetos das instituições de ciência, tecnologia e de inovação. Outro caso muito interessante, que também é uma hipótese de dispensa. Quando a contratação, a licitação poderá comprometer a segurança e a defesa nacional. Então, pode ser feita uma dispensa de licitação. E quem vai aplicar essa modalidade, geralmente vai ser o Ministério da Justiça. E aí, vem os casos de emergência, né? As contratações emergenciais. Acertadamente, o PL 4253, ele traz para dentro da lei vários conceitos da jurisprudência que anos vieram evoluindo em relação às compras por emergência, né? As emergências que visavam coibir aquelas emergências criadas, né? Que nós já tratamos delas em outras lives. Então, no caso de uma situação emergencial que possa comprometer o serviço, comprometer a continuidade do serviço e a segurança das pessoas e de obras, a administração pública poderá fazer uma contratação emergencial. E ele traz algumas diferenças em relação à 866. No caso de obra, essa obra ela tem que ser concluída no máximo em 1 ano. O prazo da 866 era de 180 dias, prorrogável por 180 dias. Então, aqui ela já traz esse prazo de 1 ano. E veda a prorrogação. Veda a prorrogação. Esse artigo ele melhorou muito a definição. Ela ficou bem clara. E vem naquela linha também do PL de trazer mais segurança jurídica para quem for aplicar essa lei. Né? Para o gestor, mais segurança jurídica para os órgãos de controle, para tirar aquela questão daquelas interpretações que a gente tinha mais variadas possível. Né? E coibindo também as questões das aquisições por emergência em decorrência da falta de planejamento. Outra possibilidade de dispensa é a aquisição entre órgãos públicos. Existem órgãos que podem, porventura, pela sua natureza, pela sua constituição, produzir algum serviço. Então, essa aquisição também cabe, ou produtos ou serviços, cabe dispensa de licitação. Outra hipótese, quando a União precisa regular preço. Essa hipótese já existia na 866, também volta para o PL 4353. São, por exemplo, aquelas compras da Conab. Quando aqui no nosso estado do Mato Grosso a gente vê isso muito, né? Para fazer controle de preço de grãos, de commodities, a Conab vai lá, faz uma compra grande de milho, armazena em silos. Então, essas aquisições desses mercados de commodities, mercados fluidos, podem ser feitos por dispensa de licitação. Para a celebração de contratos, onde a União e os entes federados vão fazer algum convênio de cooperação técnica e demanda alguma aquisição para esses convênios. Então, também pode ser feito mediante dispensa de licitação. Também será feito por dispensa de licitação a transferência de tecnologia para o SUS. Quando o SUS for implementar algum sistema que demanda a transferência de tecnologia ou alguma vacina, como nós estamos tendo o caso aqui, essas contratações podem ser feitas por dispensa de licitação. Olha o tempo, professor. Olha o tempo. Como que estão? Controla aí. Me ajuda aí, doutor Francisco. No Faltam 15 minutos. 15 minutos? 10 a 15 minutos, em média. Nós já estamos indo aqui para o finalmente. Só tenho que ler aqui o artigo 72 da responsabilidade solidária. Sim.
para fazer o fechamento. Ok. Então, chegando lá no inciso 13, ele traz lá a possibilidade da contratação por dispensa de profissional para compor comissão de avaliação técnica. Muito interessante esse artigo, porque às vezes um órgão vai fazer uma licitação, por exemplo, na modalidade técnica e preço. E ele precisa compor uma comissão que vai fazer aquela avaliação técnica daquelas propostas dos licitantes. Né? Ele pode contratar esses profissionais mediante dispensa de licitação. Achei muito acertado da parte do legislador prever isso aqui. Isso é uma dificuldade que os órgãos têm, realmente. Mais uma vez, trazendo a consciência social da lei e a aplicabilidade da sustentabilidade, prevê a possibilidade de dispensa para a contratação de associação de pessoas com deficiência para prestar serviço para a administração pública. Muito interessante essa lei. Outra hipótese é a contratação que tem por finalidade o ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento e, mais uma vez, a inovação. Então, como a gente vê, o legislador deu muito foco à inovação. Né? Várias hipóteses de dispensa, ela está associada à inovação. E também para a aquisição de insumos estratégicos para a saúde. E eu acho que isso aqui já veio em decorrência desse período que nós passamos aí da pandemia, onde a gente viu como a administração fica engessada e não consegue dar as respostas. Então, ele previu aqui uma hipótese de dispensa para insumos estratégicos. Tá? Então, essas são as hipóteses de dispensa da licitação. E indo para os finalmente, lá no final do artigo, ele traz alguns parágrafos e fazendo remissão lá à dispensa em relação ao valor. Lá ele deixa claro como que vai ser calculada essa dispensa em relação em valor, para evitar aquela questão dos fracionamentos de despesa dentro dos órgãos públicos. Então, vão ser considerados para a despesa em razão de valor o somatório dos gastos do exercício financeiro. Então, naquele valor lá de 50 mil e 100 mil para obras, então vai ser considerado o somatório dessas despesas no exercício financeiro. E no inciso 2, ele traz o seguinte: o somatório dos objetos de mesma natureza. Então, é muito bom que ele traz essa clareza, mais uma vez, trazendo a segurança jurídica para a aplicação da obra. E no parágrafo 3º, ele traz uma questão: como que deve ser a divulgação dessas compras. A gente sabe que o governo federal hoje ele já trabalha com as cotações eletrônicas. Mesmo as contratações diretas, elas são divulgadas por 3 dias, onde, havendo interessado, eles mandam a proposta e aí é fixado, aí é feita a contratação. Então, a lei não coloca como obrigatório, ela coloca como preferencialmente ser divulgado por 3 dias em sítios eletrônicos. Então, você faz um mini pregão. É um pregão bem com maior agilidade. É uma boa prática e o legislador complementou isso. E outra coisa também que ele coloca aqui como preferencialmente é que a administração utilize para essas compras diretas um cartão magnético. E o extrato dessas compras sejam divulgados nos portais de transparência. Então, eu achei fantástica essa preocupação com a transparência, né? Porque a gente, como dado que eu apresentei, são muitas essas contratações e os órgãos de controle têm que ter uma atenção especial para essas contratações diretas. Então, eu encerro por aqui, doutor Francisco, as hipóteses de contratação direta. Eu vou fazer uma consideração rápida aqui sobre a responsabilidade solidária, no caso de uma contratação direta e irregular, que está previsto no artigo 72, que o contratado e o agente público responsável por essa contratação direta de forma irregular, ilegal, responderão solidariamente pelo dano causado ao erário,
sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. E na hipótese de sobrepreço ou superfaturamento, o dano ao erário deverá ser demonstrado de forma clara e precisa na imputação da irregularidade, considerando o quê? A segregação de funções e a individualização de cada conduta. Essa parte final eu achei ótima. A gente até já conversou em uma das lives anteriores que cada servidor público responsável, de acordo com a sua competência, dentro do processo licitatório, em cada etapa, vai responder pelo aquele ato administrativo que é da sua competência. Não pode o procurador, o advogado público, a assessoria jurídica responder por alguma falha, se a equipe atestou que pesquisou de forma correta o preço, atendendo os requisitos da lei, não pode o procurador responder por isso. Então, essa é mais uma hipótese de aplicação do princípio da segregação das funções previsto no artigo 7º e vai individualizar a conduta de cada agente público no decorrer do procedimento licitatório. Essa seria a minha consideração final a respeito da contratação direta. E eu vou passar aqui a bola para o professor Fabrício fazer seu fechamento e a gente encerrar, porque falta apenas 5 minutos. Então, doutor Francisco, o legislador ampliou, né, sobremaneira as hipóteses de dispensa. No entanto, a administração pública tem que ter parcimônia para usar essas hipóteses, né? E instruir o processo de uma forma bem fundamentada, ter esse cuidado. Até porque, como bem pontuado para você, a responsabilização é solidária, né? Quem der causa a uma responder solidariamente. Então, doutor Francisco, hoje o tema da nossa live foi um tema bem técnico, bem pesado, mas é um assunto de fundamental importância que precisa ser tratado. Eu encerro por aqui. Vou prestigiar a presença aqui de Tatiane, sua assessora, ela está com o nome diferente aqui no Instagram, Laura Moreira, Lima Grances e Henriette Teines, eu acho que é isso. Agradecer a presença toda de vocês. Muito obrigado pela participação, de ver a gente aqui falando sobre as novidades da nova lei de licitação, aplicável não só à Assembleia, como toda a administração pública, estadual, municipal, federal. Muito obrigado aqui e encerro a minha participação aqui. Tá com Boa noite, doutor Francisco. Boa noite a todos que nos acompanharam, vários amigos, né? Vários profissionais do ramo do direito que estão aqui. A Henriette Inês, que está nos acompanhando, doutor Francisco. Henriette Inês, a Tati Scolaric, que trabalha com a gente na licitação também, está aqui fazendo presente. Muito obrigado. Muito obrigado a todos por participar, por acompanhar aqui a nossa live. Desejo uma boa noite a todos. Boa noite para você também, doutor Francisco. Boa noite, professor. Até a próxima, quinta-feira, 19 horas. Um abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.